Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2023, e nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aí. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração para essa devocional. E para essa leitura, a primeira delas, a primeira a ser citada, João capítulo 15, versículos de 1 a 5, de 1 a 6, diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então aqui Jesus está usando uma figura que é muito conhecida daquele pessoal naquele momento, né? Aliás, a linguagem parabólica, né? A linguagem através de parábolas, ela visa exatamente a usar coisas do cotidiano para exemplificar verdades eternas. Jesus então está falando aqui sobre lavoura, sobre coisas que eles estão acostumados a lidar, coisas que eles estavam acostumados a fazer, a ver fazer. Enfim, não era uma coisa diferente daquilo do cotidiano deles. Então ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, né, que estão ligados em mim. Se cortar um ramo, ele morre, ele não dá fruto nenhum, ele não produz, ele acabou a seiva para ele. Mas se tiver em mim, vai dar muito fruto. Então aqui ele está falando sobre santidade, aqui ele está falando sobre santificação, aqui ele está falando que o processo de separação para uma vida que glorifica a Deus só é possível quando a pessoa está ligada nele, né? No Antigo Testamento, santificação ou a santidade era uma prerrogativa que partia do homem para Deus. Para que uma pessoa pudesse chegar diante de Deus, pudesse falar com Deus, pudesse tocar nas coisas sagradas, né? Ela tinha realmente que se limpar, se purificar, tomar banhos de purificação, usar uma série de coisas, aspergir sangue de animal em lugares e coisas e pessoas, para que essas coisas pudessem ficar purificadas, para que Deus aceitasse essas coisas, né? Portanto, santificação no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento também, tem a ver com limpeza, separação, dedicação, purificação, colocar à parte, sair do ordinário, né? Uma pessoa, por exemplo, pode sair do ordinário, da vida comum, do jeito comum de ser, e viver uma vida diferenciada, por exemplo, como um nazireu, né? Como Sansão era, como João Batista era, né? Nazireus, pessoas que tinham um voto de santidade diante de Deus, um voto de exclusividade para Deus. Então ele saía da vida ordinária, da vida comum, para o exercício de uma vida que fosse totalmente dedicada ao Senhor. Então essa é a ideia de santidade. E então todas as coisas para chegarem a Deus, as pessoas para chegarem a Deus, as coisas para serem usadas na obra de Deus, tinham que passar por um processo de purificação, porque eles acreditavam que Deus não aceitava as coisas que eram impuras, as pessoas que eram impuras. Acontece que todas as pessoas do planeta Terra que já passaram, que estão passando e que passarão, são impuras, porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Então, como é que a gente vai fazer? Hoje nós vivemos a era da graça, e na era da graça nós não temos que nos santificar para chegar a Deus. Nós nos santificamos porque já chegamos a Deus. E à medida que nós estamos em Deus, e o texto fala isso aqui que nós lemos, né? João 15, de 1 a 6, vai falar isso: fiquem em mim para que vocês sejam purificados. Vocês vão sendo purificados pela palavra que você tem falado. Vocês vão sendo limpos pela palavra, vão sendo purificados pela palavra, vão produzindo santidade. E aqui quando ele fala de fruto, o fruto aqui são os frutos do Espírito. São as coisas que o Espírito Santo é capaz de gerar na nossa vida. Essas coisas são geradas em nós não por causa da nossa habilidade de separação, da nossa capacidade de separação, mas por causa do Espírito Santo que está em nós. Agora, existe a nossa responsabilidade. Existe a nossa responsabilidade de permitir que a santificação aconteça. Existe a nossa responsabilidade de fazer essa separação. Há muitos textos bíblicos no Novo Testamento, tanto quanto no Velho Testamento, que nos orientam a nos separarmos das coisas que nos atrapalham na nossa caminhada com Deus, né? Por exemplo, Amós fala lá: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Isso aí fala sobre santificação, né? Então, santificar para ir a Deus era uma prerrogativa do Antigo Testamento. Ir a Deus para ser
santificado por ele é uma prerrogativa do Novo Testamento, né? Algumas pessoas, como eu disse ontem na mensagem na igreja, algumas pessoas vão dizer assim que Jesus andava com pecadores, com publicanos, pecadores, prostitutas e pessoas realmente que estavam à margem da sociedade. Ele não andava com essas pessoas. Jesus se envolvia no contexto dessas pessoas para retirar essas pessoas desse contexto. As pessoas que tinham uma vida à margem da lei, no inglês aqui entenda a lei de Deus, as pessoas que tinham a vida à margem da palavra de Deus, elas eram constrangidas a mudar de vida por Jesus, né? Mas Jesus não julgava sim. Ele falava assim, olha, muda de vida, transformem-se, deixa que a palavra entre, que a palavra mude o coração de vocês, caso contrário não adianta vir atrás de mim não. Tanto é que no capítulo 6 de João, ele dá uma palavra e todo mundo vai embora. Ele fala, ó, se quiser andar atrás de mim vai ter que mudar de vida. E o pessoal fala, não, para nós não dá. Ele falou, então pode ir. Aí ele vira para os 12 e fala assim, vocês também querem ir embora? Pode ir. Então, a gente tem que entender essas questões, né? A santidade ou a santificação, ela é uma coisa que começa quando a gente aceita Jesus e termina só na eternidade. A vida inteira esse processo vai acontecendo. A vida inteira caminhando com Jesus, esse processo vai se dando, né? À medida que a gente vai se aproximando de Jesus, andando com Ele, a gente vai começando a se afastar das coisas que nos atrapalham nessa caminhada, né? Então, é o próprio Espírito Santo que produz isso na gente. E o nosso trabalho, né, nesse processo de santificação é permitir que o Espírito Santo faça isso, né? É permitir que ele trabalhe isso na vida de cada um de nós. Porque no Antigo Testamento, quando as pessoas eram obrigadas a andar em santidade, e o texto áureo de Levíticos é sede santos porque o Senhor vosso Deus é santo, esse é o texto áureo, ninguém conseguia. Pelo esforço próprio, ninguém consegue ser santo. Mas olha o que diz Jesus aqui no capítulo 17 de João. A gente leu o capítulo 15, agora o capítulo 17, versículo 17 a 20. 17 a 19, diz assim, ó. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Percebe? João capítulo 17 é a oração que Jesus está fazendo pelos seus discípulos, e aí inclui eu e você. E ele fala assim, ó, Pai, ele está falando com Deus, santifica esses na verdade. Então, só Deus tem o poder de fazer a depuração, a retirada do mal de dentro da gente. E ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo. Entende? É claro que eu preciso conter as minhas más inclinações. Por isso que o apóstolo Paulo fala, aquele que furtava não furte mais, aquele que devia não deva, aquele que... Então, quer dizer, tem coisas, as coisas do cotidiano, do dia a dia, eu preciso me livrar delas, eu preciso me esquivar de tudo aquilo que me atrapalha de caminhar com Deus. Eu preciso me esquivar dessas coisas. Mas eu tenho que saber que isso é insuficiente para a salvação. Para a salvação, só o Espírito Santo é capaz de gerar santidade em mim, né? Em Josué 3,5 tem um texto clássico, né, que diz assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, por exemplo, nesse texto de Josué, Josué ordena que o povo então se separe, santificai-vos, ou seja, se separe de tudo. Naquele contexto ali, o homem se separava da mulher, não tinha relação com as mulheres, os pensamentos maus precisavam ser apagados da mente das pessoas, todas as inclinações maléficas precisavam ser banidas do coração das pessoas, é tentar viver uma vida santa. E ele acreditava que aquilo ali ia atrair o favor de Deus. E de fato atrai o favor de Deus. Toda pessoa que se esforça para andar com Deus em seriedade, toda pessoa que se esforça para evitar o pecado, toda pessoa que se esforça para caminhar com Deus em sinceridade de coração, deixando que o Espírito Santo trabalhe na vida dele, essa pessoa atrai o favor de Deus sobre a vida deles. No dia seguinte, como disse o Josué aqui no capítulo 3, eles atravessaram o Rio Jordão, na cheia do rio. Quando o rio estava no momento mais perigoso deles, o rio se abriu e eles atravessaram. Então há grandes coisas que podem acontecer na minha vida e na sua, se eu me separar do mundo para servir a Deus. Também a santificação nos familiariza com Deus, né? Em Efésios 2,19, a Bíblia diz que nós somos chamados famílias de Deus, por causa da santificação. Toda vez que eu então me dedico a querer viver uma vida mais santificada, buscando a leitura da palavra, buscando jejuar, buscando orar, buscando congregar, buscando ser uma pessoa melhor, como diz lá em Isaías 58, porque não adianta só ler a Bíblia e na igreja jejuar, não. Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que estar aberto para o próximo.
né? Eu tenho que evitar mágoa no coração, maledicência. Lê Isaías 58. Então isso tudo faz parte da santificação. Porque tem pessoas que acham que santificação é conhecer a Bíblia toda, em todos os cultos, é falar a língua estranha. Pensa que isso é santificação. Não é não. Né? Não, se você não perdoa, se você não ama, se você não se doa para o outro, você não entendeu ainda o que é santificação. Dá uma lida lá em Isaías 58 e depois você me fala sobre isso. Mas então nos familiariza com Deus, né? Faz de nós família de Deus quando a gente então busca a santificação, né? Faz de nós vasos de honra, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21, ele vai falar que aquele que se purifica, aquele que se separa das coisas desse mundo para viver as coisas espirituais, para buscar as coisas espirituais para a sua vida, é vaso de honra, é mais usado. Às vezes a gente vê uma pessoa que Deus está usando muito, a pessoa tem uma palavra abençoada, a pessoa tem uma presença abençoada, a pessoa dela sai as virtudes de Deus e alcança a igreja, né? Puxa vida, quando ele prega, a mensagem chega ao nosso coração, quando a pessoa evangeliza, as pessoas se convertem, quando a pessoa canta, enfim, a graça de Deus é percebida na vida dessa pessoa. Isso é santidade. Isso é a pessoa que está lá buscando, está sendo usado como um vaso de honra. E Deus quer usar a nossa vida como vaso de honra, né? Outra coisa que é muito mais importante agora, que é bem mais importante, que é Hebreus 12, 14. A Bíblia fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como ver a Deus, não tem como se encontrar com Deus na eternidade se nós não seguirmos a paz com todos e, sobretudo, a santificação, a separação. Porque cristianismo, salvação, tem a ver com conversão, mudança de mente. Não tem como eu seguir Jesus com a mesma mente antiga. Entendeu? Ah, eu sou rancoroso mesmo. Ah, eu sou brigão mesmo. Ah, eu sou iracundo mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Se você quer ser assim mesmo, então abandona Jesus. Porque se ele não te transformar, e nesse capítulo 15 aqui de João ele fala isso, se ele não te transformar, você não tem parte com ele. Né? E a gente precisa... E como é que ele transforma? Produzindo santificação na nossa vida. Então, que nós possamos pensar seriamente nisso, porque essa é a coisa mais profunda. Né? Em 1 João, por exemplo, 1 João 2, de 15 a 17, fala assim, não amem o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que está no mundo não vem de Deus, é do mundo. E tudo que está no mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, santificação é a busca por aquilo que é eterno, aquilo que jamais será tirado. Tudo desse mundo aqui vai passar. A nossa ganância passa, tudo, nossas riquezas, tudo passa. Mas a santificação gerada pelo Espírito Santo em nós jamais passa e ela nos coloca na eternidade com Deus. Salmo 100, para concluir, vai dizer que nós somos feituras de Deus e que o nome dele está entre nós. Então, só por causa disso, porque Deus está conosco, só porque Deus nos fez, só porque somos pastoreados por ele, só por causa disso, vale a pena se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha a caminhar com ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a trilhar os caminhos, as sendas, as veredas da santificação, porque é a melhor coisa, é a única coisa, na verdade, que nós precisamos. Né? É o que depende de nós, é permitirmos realmente que a palavra de Deus a cada dia ganhe força dentro da gente e nos conduza para o caminho eterno. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Que você tenha aí uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, irmã Maria, irmão Felipe, Ingrid, Zé Antônio, todo mundo aí, Gleison. Deus abençoe.